Giro 76 é o seu canal de notícias mais inadimplente do YouTube. Acabou de acontecer uma treta. Acabou não, foi dia 2 que aconteceu, hoje é dia 5, mas é que hoje está repercutindo. Aconteceu uma treta no Ciro Gomes que levantou essa treta com o Coco Bambu. O que está acontecendo? Tem aqui o jornal do Metrópolis que consegue falar pra gente. Ciro Gomes chama dono do Coco Bambu de vagabundo e empresário rebate. Tá, daí eu tirei aqui de um canal progressista o contexto do que estava acontecendo. O Ciro Gomes estava sendo entrevistado pelo Iago Martins. Eu lembro quando ele estava sendo entrevistado, apareceu para mim a notificação, mas eu não quis assistir porque né, o Ciro Gomes fala nada com nada, nem tem relevância política. Ele, quando teve a eleição em 2018, recebeu menos votos que aquele louco lá, evangélico lá, que eu esqueci o nome, o Graças a Deus, do Rio de Janeiro. Enfim, o Iago fez uma pergunta para ele, não sei se vocês vão conseguir ouvir. Pelo menos 3 grandes corredores de comércio que foram quase destruídos nos últimos tempos, envolvendo pandemia, reformas e vários outros fatores. A Monsenhor Tabosa, a gente tem a Mister Halbes de Menezes, Lago Jacareí, foram ambientes que sofreram muito nesse período e a Monsenhor Tabosa praticamente acabou. Você anda por ali, você vê que eram um dos grandes polos de empreendedorismo aqui no nosso. Parece os dois são do Ceará, eu acho, e eles estavam falando sobre o empreendedorismo, né? Como acabou a Rua do Comércio lá no Ceará. E depois o Ciro Gomes rebate. Ô, meu irmão, desça 2 quarteirões que você vai ver a causa. Explicando. Desça 2 quarteirões que você vai ver a causa. Com a demagogia fazendo isso. O que é? Desça 2 quarteirões para você ver a causa. Lá ali na Monsenhor Tabosa, todo mundo pagava aluguel, todo mundo pagava os impostos direitinho, todo mundo pagava os direitos trabalhistas dos funcionários, dos comerciários, etc, etc. E, de repente, com a proteção dessa mesma bandidagem que está defendendo aí, que no Ceará, tá não sei o quê, papapá e tal, desceu ali e aí se implantou a selva, em que, tirante um ou outro comerciante individual, autônomo, desesperado, porque não encontra emprego e está tentando se virar, empresários, Iago. Eu sei o nome dele, sabe? Pedro Neto, isso é empresário picareta, sabe? Pega o seguinte, pega um monte de pobre, desesperado, e bota os caras para vender como se fosse ambulante, mercadoria deles. O que ele disse é que os empresários pegam mercadoria dos empresários, colocam um monte de ambulante para vender mercadoria do empresário, e a população acha que os caras que estão vendendo na rua são um bando de coitado. Que fechou a mão no seu tabosa foi a demagogia política, e nesse sentido está aí. Quer que eu faça uma crítica ao Roberto Cláudio e ao Sarto? Está aqui, vou fazer uma pública. Eu, Ciro Gomes, prefeito, não existiria isso. Porque quando eu fui prefeito, eu regulamentei o comércio ambulante, qualifiquei, reuni, criei a associação deles para separar o verdadeiro ambulante, que tem que ser cuidado, porque não tem oportunidade de trabalho, daquela exploração por empresários inescrupulosos, sonegadores de impostos, que estão aqui em Fortaleza, fazendo política bolsonarista. Esse vagabundo aí do Coco Bambu tem 50 restaurantes no Brasil e no mundo, cada um deles tem uma razão social diferente para não pagar imposto, está no Super Simples. Por isso que eles são tudo bolsonaristas, porque é tudo marginal. Agora deixa eu chegar na presidência da República para ver se essa gente prospera. Eles têm que lutar mesmo contra um homem sério, que não tem rabo de palha como eu. Agora... Enfim, vocês mesmos ouviram, né? Ele chamou de vagabundos, inescrupulosos e sonegadores, né? O pessoal do Coco Bambu. O Ciro Gomes, ele gosta de fazer, o marketing dele é um marketing muito agressivo, né? Ele é um marketing de imputar crime a outras pessoas, mas ele não paga porra nenhuma. Primeiro, antes de falar quem tem rabo de palha, né, é bom pegar o histórico do Ciro Gomes, né? Aqui no Wikipedia mesmo a gente vê qual é o histórico dele. Observação. Entre os anos de 1994 e 1995, né, durante alguns meses, não foram muito tempo, tá? Não foi nem um ano, foi alguns meses, ele foi o ministro da Fazenda aqui no Brasil, do presidente Itamar Franco. Fez alguma coisa? Né? Tá aí o legado dele, grande bosta. Ministro de Integração, e depois, em 2003, no governo Lula, até o ano de 2006, ou seja, aí uns 3 anos, mais ou menos, ele foi ministro da Integração Nacional. Se você me perguntar o que faz o ministro da Integração Nacional, eu vou dizer que é só um cabide de emprego para amenizar aliado político. No governo Lula tinha bastante isso. Criava-se ministérios a rodo para colocar aliados políticos nesses ministérios, só para dizer que esses partidos estavam mais poderosos que os outros. Era basicamente isso. Ciro Gomes, então, participou dessa estratégia política. Obviamente, ele é um político desde sempre, né?
Aqui no Wikipédia diz, ele é político desde a carreira política dele começou em 83. 83. O cara tem quase 40 anos de vida política. Principalmente governando a área do Ceará e a prefeitura, né, de Fortaleza, que é lá de Ceará. Eu vou falar merda não, a Fortaleza, a prefeitura de Fortaleza. Percebe-se como foi um político de bosta, né? Porque o estado continua uma merda, a capital do Ceará continua insignificante. Ele foi alguma coisa sobre Sobral, mas Sobral continua irrelevante para o Brasil. Então percebe-se como foi um político de bosta, né? Esse ser mitológico aqui que está na nossa vida política. Mas enfim, é o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes que não fala nada com nada e nunca paga suas dívidas. Acontece que virou trend de tópicos, né? O Coco Bambu. Algumas pessoas falando contra, outras pessoas falando a favor, mas fato é que, a partir do momento que ele quer incentivar o empreendedorismo, não se pode criticar os empresários que estão agindo de acordo com a lei. Aí ele, aí ele, aí ele acusou que o Coco Bambu ele agia contra a lei, né? E o próprio empresário, né, depois ele do Coco Bambu, que eu não lembro qual que é o nome dele, ele deu uma resposta, né, ao Afrânio Barreira. Ele deu uma resposta ao Ciro Gomes, dizendo que não faz nem sentido, né? Eles têm 64 lojas e o Simples Nacional tem um limite. Primeiro que o Ciro Gomes errou feio, né? Ele falou super simples. O que é um super simples? Super simples só se for o super-herói que dá só o super-herói que faz ele apanhar, porque só existe o Simples Nacional, não existe super simples. Né? Além de burro e analfabeto. E já deu aula de tributário. O Super Simples tem limite, né? E o Coco Bambu ele ultrapassa esse limite máximo do Simples Nacional. E somado aos impostos federais e estaduais, a rede Coco Bambu pagou no ano de 2001 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, gerando 7.200 empregos diretos no Brasil. Ou seja, é uma rede gigantesca, obviamente, né? Daí depois eles fizeram aqui um videozinho, alguns políticos, né, fizeram um videozinho a favor do Por Coco Bambu. empresários inescrupulosos, Não, esse aqui não. Tem um videozinho que foi feito. Até o Carlos Bolsonaro e essa mulher aqui. Mas que tem a ver o Carlos Bolsonaro com isso? Ciro, como cearense, o Coco Bambu é orgulho para todos nós. É motivo de orgulho nacional. Leva alimentação de qualidade para milhões de brasileiros. Leva alimentação de qualidade para brasileiros. Dizer para você, empresários inescrupulosos, sonegadores de impostos que estão aqui em Fortaleza fazendo política bolsonarista. Esse vagabundo aí do Coco Bambu tem 50 restaurantes no Brasil e no mundo, cada um deles que eles são tudo. Agora deixa eu chegar mesmo contra um homem sério e palha como eu. Não, o que eu entendo, ele fez uma ameaça, né? Ele ameaçou, dizendo, não, se eu chegar na presidência, não vai ter empresário desse jeito, só se pagar para mim. É isso que eu estou entendendo. Tem gente que está sendo a favor do Ciro, obviamente. O Ciro tem bastante seguidores. Mas não faz sentido nenhum, né? Depois o Flávio Bolsonaro apareceu aqui junto com ela, dizendo, todos somos Coco Bambu. Somos todos Coco Bambu? É o caralho. É uma empresa privada que tem suas regras privadas, tem sua administração privada. Segue a lei? Segue. Então, ótimo. Não tem o que presidente ficar passeando dentro do Coco Bambu. É um restaurante de elite, é óbvio. Todas as classes sociais têm seus restaurantes. Eu estou vendo aqui o cardápio do Coco Bambu. Um prato simples você não encontra por menos de 100 reais. O campeão de venda, os campeões de venda deles são 117, 170, 110 reais, 325, 324 reais. Ou seja, são pratos caros, né? É um restaurante de alta classe. E não tem mal nenhum nisso. Não tem mal nenhum nisso. É bom que haja restaurante de alta classe, de média classe, de baixa classe. Eu estava dando uma olhada aqui. Promoções, 150 reais. Promoção camarão mediterrâneo. Meu Deus. Eu estava dando uma olhada aqui.
a entrada desse restaurante, a entrada de pão, uma cesta de pão, custa R$ 23. R$ 23, e é o menor preço que tem aqui. R$ 23 é a minha alimentação do dia inteiro e ainda sobra, né? Como de qualquer brasileiro comum aí. Mas é um restaurante de elite. Quem já vai nesse restaurante, você pressupõe a ir aí, você pressupõe a pagar caro. Normalmente as pessoas vão em um evento, né? Não são pessoas que comem todo dia no Coco Bambu. São pessoas que, em uma data de casamento, né? Num aniversário especial, numa comemoração chique, a pessoa vai em um restaurante chique. Dia dos Namorados, né? O Dia dos Namorados está chegando aí. O pessoal vai num restaurante chique para impressionar a gata e por aí vai. Então é um restaurante de elite que serve a elite. Mas o mais importante para mim é o seguinte: se o Ciro Gomes ele quer tanto criticar os empresários brasileiros, eu queria saber do Fernando Holliday se o Ciro Gomes ele já pagou a indenização para o Fernando Holliday por ter chamado ele de capitão do mato. E eu também queria saber se o Ciro Gomes ele já pagou a dívida que ele teve lá no Pânico, fazendo uma aposta com aquele economista lá do Pânico, que eu esqueci o nome. Ele apostou, acho que foi um Fusca. Não sei, foi um Fusca. Ele apostou um Fusca com o economista lá do Pânico e não pagou até agora. Então o Ciro ele já é famoso por não pagar os seus acordos, né? E na época do Fernando Holliday, eu acho que ele não pagou ainda, até pelas últimas vezes que eu tinha visto a entrevista dele, mas o Ciro Gomes ele tinha tirado do nome dele todos os bens que ele tinha para não precisar pagar o Fernando Holliday, né? E o último caso foi penhorado um carro que o Ciro tinha para pagar o Fernando Holliday. Então, realmente, o Ciro ele é um político que não traz orgulho nenhum para a nação. O que ele fala é abobrinha em cima de abobrinha, não tem lógica nenhuma, não existe nem super simples e não tem nem como uma empresa com faturamento grande entrar no Simples Nacional, não faz sentido, não tem lógica tributária para isso. Basicamente, o que o Ciro faz é juntar um monte de dados que saem da cabeça dele para influenciar pessoas que sabem menos ainda. E é isso que eu enxergo. Se você vê algo diferente de mim, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal que a gente está começando. Eu comecei praticamente antes de ontem e o canal está com um crescimento bom. Eu estou gostando de ver. Se inscreve se inscreve no canal para me motivar. Se você discorda ou concorda, escreve aqui embaixo, porque eu realmente quero saber a tua opinião. E se a gente quiser saber se o Ciro está mentindo ou não, tem mais uma questão. A gente simplesmente pode pegar o CNPJ das empresas do Coco Bambu. Essa daqui foi a propaganda, idiota. Somos todos Coco Bambu. Somos todos Coco Bambu! Não há nenhuma que fazer aqui. Não era nem para se meter. Não é porque o Ciro Gomes está de um lado que o Bolsonaro tem que ser o antagonista do outro. Não precisa. Os dois erraram aqui agora, hein? Tanto o Bolsonaro, o Bananinha Bolsonaro aqui, como o próprio Bolsonaro ter entrado no Coco Bambu hoje. E o Ciro falar mal também, viu? É de uma idiotice tão grande, mas é aquela coisa, é marketing. Não existe marketing negativo. Então, fale bem ou fale mal, falando de mim é o que importa. Como esse ano é ano eleitoral, então os políticos vão fazer marketing pesado em cima de qualquer assunto. Enfim, Giro 7,6, o seu canal de notícias mais pontual do YouTube. Vai ficando por aqui. Se inscreve, comenta aí para a gente continuar conversando. E se vocês quiserem tirar dúvida, é só vocês colocarem aqui embaixo o número do CNPJ do Coco Bambu da sua cidade, que eu mesmo verifico se o que o Ciro falou é verdade ou não, mas eu aposto um boi que ele está falando mentira, que todas essas 50 lojas do Coco Bambu são de uma mesma rede. Não são empresas diferentes, não. São tudo de uma mesma empresa, até para conseguir isenção em algumas coisas. Enfim, fiquem com Deus, até mais e continuem vendo nossas notícias. Tchau!